Linha de Frente. Olá, tudo bem por aí? Linha de Frente começando nesse fim de semana. É sempre muito bom contar com a sua audiência, ter a sua companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. Com 3 meses de atraso, o orçamento de 2025 é aprovado no Congresso Nacional. O texto prevê mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares. Uma das principais promessas de campanha do governo Lula, o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda, é entregue a deputados e senadores. E no STF, ministros decidem que julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas réus por tentativa de golpe será na primeira turma, com participação de Moraes, Zanin e Flávio Dino. No Linha de Frente de hoje, vamos debater sobre esses e outros assuntos que marcaram a semana. Comigo hoje, Alex André, economista, Cíntia Nunes, advogada, jornalista e professora universitária, Rubens Figueiredo, cientista político, e Maria de Carli, mestre em ciências políticas. Bem-vindos, bem-vindas, obrigada pela participação de vocês. E vamos àquela perguntinha inicial, começando com você, Cíntia. Vários assuntos importantes nessa semana, vários fatos que marcaram a semana. Eu destaquei 3 aqui na abertura, mas quero ouvir de vocês o que mais marcou nessa semana aqui no Brasil. Olá a todos. Primeiro, é sempre muito bom participar desse programa e eu penso que o grande destaque da semana, sem dúvida, é a questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Boa. E para você, Rubens? Meus colegas, muito bom estar aqui. Também, eu acho que o Brasil é um país muito desigual, talvez o mais desigual do mundo. Para você ter uma ideia, 68% das pessoas ficam com 20% da renda. E lá em cima, 0,5% fica com 20% também. Então é uma questão quase de boas maneiras, você comer com talheres, você tentar fazer um equilíbrio maior de renda. Maria. Eu acho que eu concordo em partes com meus colegas. Essa questão da isenção do imposto de renda é um debate muito importante e lembrando que se prevalecer, se continuar, apenas 10 milhões de pessoas, se não me engano, vão pagar impostos no Brasil. Isso é um dado bem chocante. Mas o que mais me chocou é a nossa incapacidade em atingir, meus colegas, a paz mundial. Porque essa semana tivemos o quebrado de cessar-fogo dos 2 principais conflitos no mundo atualmente. Não destaquei isso na abertura, mas vamos falar sobre isso hoje no Linha de Frente também. Boa lembrança, Maria. E para você? Lívia, meus Alex amigos, eu comentaria, claro, a questão também da isenção da faixa do imposto de renda, mas também do orçamento. O orçamento, apesar de ser algo um pouco previsível, você tem que pôr o orçamento, mas a questão de como foi feito isso e toda a articulação política, a gente vai comentar aqui os impactos fiscais dessa aprovação. Então não é uma simples aprovação, a gente vai comentar que tem muitos efeitos que o governo está carregando desde então, tem muitas iniciativas que o governo já propôs e grande parte delas vão trazer aí alguns malefícios para a economia, talvez não no curto prazo, mas outros governos que irão assumir no próximo, já em 2026, vai ter um grande desafio à frente. Vamos começar falando de aprovação do orçamento então, pode ser? Vamos lá. O plenário do Congresso Nacional aprovou na quinta-feira passada o orçamento da União desse ano. O texto prevê mais de 50 bilhões em emendas parlamentares e um superávit de 15 bilhões de reais nas contas federais. A proposta em questão deveria ter sido aprovada ainda no ano passado, até o final do ano passado. Mas foi adiada, sabe por quê? Por causa de disputas políticas e jurídicas envolvendo as regras de transparência para a destinação de emendas parlamentares. Desde janeiro, o governo opera com restrições orçamentárias por causa disso, dessa não aprovação do orçamento, podendo gastar apenas 1/10 do previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a cada mês. Isso restringe a atuação do governo, mas o que mais chama a atenção, para além dessas questões técnicas sobre as quais eu quero te ouvir, Alex, como economista, mas o que mais chama a atenção é o adiamento de um orçamento que deveria estar em vigor desde o começo do ano, estamos quase em abril, por causa de uma discussão
de emendas parlamentares. E é uma discussão que já não é de hoje, não é para um governo de esquerda, não é um governo de direita, isso é o Congresso. Né? O Congresso funciona assim, né? É basicamente a linguagem que o Congresso fala, né? Base de emendas, né? Emendas parlamentares. Inclusive emendas do ano passado que estavam, né, paradas por decisões do STF foram destravadas, inclusive a RP9, né, chamado orçamento secreto, né, que foi inclusive destravado nesse ponto. Acho que quando a gente entra no mérito de emendas, né, a destinação de emendas, a eficácia delas, acho que é muito nítido a gente entender que o Brasil naturalmente, estruturalmente não é eficiente. Porque quando a gente fala de eficiência, o que a gente fala de eficiência é gasto vis-à-vis a arrecadação. A arrecadação só cresce. A gente pegar aí 2020, estava abaixo de 2 trilhões, né, próximo de 1,8 trilhões, e agora, entrando nesse ano, a gente já está projetando acima de 2,5. Né? Então, ou seja, a arrecadação cresce, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, acima de 30%, e aí tem o IVA, que veio para simplificar, veio para trazer uma alíquota até mais competitiva, que no caso, pelo estudos de vários economistas renomados, vários institutos, analistas, colocam um dos maiores IVAs do mundo. Claro que a gente vai ter muitos enrolados dessa história, mas o cenário para isso também a gente não vê um alívio em relação não só a uma eficiência do que a gente arrecada, do que a gente gasta. Então, falando de orçamento do governo, propriamente dito para esse ano de 2025, a gente vê muito medidas populares. Né? Então, claro, novamente, não é um governo de esquerda, um governo de direita, mas este governo atual, como está com uma desaprovação recorde, cada pesquisa que sai de desaprovação ainda maior, que vai confirmando, né, que a esquerda está com uma dificuldade muito grande de se eleger, ele está abrindo a torneira do gasto. E como nunca. Né? Então, e nem todas as medidas, como você falou, o orçamento é um cobertor curto. Puxa de um lado, falta do outro. Sim. E aí o Pé de Meia, que era um projeto, por exemplo, ficou de fora, porque faltou dinheiro. Então, é um exemplo muito claro que não tem dinheiro para fazer tudo. E aí, com o dinheiro que tem, que é pouco, né, que dá para fazer, gasta muito mal. E esse superávit, então, de 15 bilhões previsto? Esse superávit de 15 bilhões, lembrando que é um superávit primário. Então, quando a gente trata aqui das contas do governo, muitas dessas despesas ficam fora do orçamento. Então, por exemplo, o próprio Pé de Meia tinha o intuito de ficar fora do orçamento. E ele acabou não sendo aprovado por isso. Então, quando a gente olha naquela diretriz, não só a diretriz orçamentária, né, que foi aprovada agora, mas também o próprio arcabouço fiscal, a meta do governo é manter um déficit zero, né, quando a gente fala meta fiscal do governo. Mas quando a gente olha o déficit nominal do governo, está muito grande. O que significa? Em poucas palavras aqui, de uma forma bem prática, o governo, e aí quando a gente observa o gasto do governo ao longo do tempo, ele só aumenta. E aí a gente olha aqui, principalmente, por alguns fatores, tá? A inflação ela puxa, principalmente porque o Tesouro, ele capta dinheiro no mercado e ele tem que captar mais caro, porque a inflação sobe, e aí isso, o custo do capital para o governo fica cada vez maior, porque ele capta dos investidores e financia a sua dívida emitindo títulos para o mercado. E também, ao mesmo tempo, o ganho, né, real do salário mínimo, acima da inflação. O ganho real é acima da inflação. Então, isso pressiona a folha de pagamento. Grande parte são gastos obrigatórios, né? Aposentados, pensionistas, enfim, a máquina pública que está muito eficiente, muito cara, e isso pressiona o governo a gastar ainda mais. Então, essa conta que eu falo, eu digo uma conta técnica, porque na prática não é assim que funciona. A gente sabe que na prática o déficit nominal está muito grande e o mercado sabe disso. O mercado precifica isso, tá? Principalmente quando a gente olha as taxas de juros. As taxas de juros estão altas, subiu, inclusive essa semana, para 14,25 e deve subir ainda mais, fruto dessas medidas fiscais mal feitas pelo governo. Bom, e até pegando o gancho, Cíntia, no que disse agora o Alex, essa cobrança por ajuste fiscal por parte do Congresso Nacional, não só do Congresso Nacional, mas também por parte do Congresso Nacional, corte de gastos, mas aí a gente tem um orçamento, como nós destacamos agora há pouco, que prevê mais de 50 bilhões de reais em emendas parlamentares, ou seja, eu quero que haja ajuste, eu quero que haja corte para você, não para mim. Me passa essa mensagem o Congresso Nacional. E para você? De fato, Lívia, é uma situação interessante, né, para dizer o mínimo. Até porque a gente está já executando um orçamento que acabou de ser aprovado nessa semana. Ou seja, novamente, as coisas estão funcionando antes de nós termos uma definição jurídica e econômica acerca do que já está sendo executado. Mas, de fato, principalmente enquanto ainda se discute, inclusive, a transparência das emendas, né? Nós tivemos essa semana uma decisão, uma impugnação aí em relação ao texto
que não ficou claro que se cumpriu a determinação do ministro Dino. Então, de fato, a gente traz um orçamento que, segundo eu vi, tem ali uma previsão bem substancial de gasto com aumento de pessoal e a gente não fala nada em momento nenhum de corte de despesas. Então, corta-se em algumas outras coisas e o próprio governo, ao meu sentir, ele não faz a lição de casa. E essa, inclusive, é uma das causas que vem estreitando ali o gargalo de várias coisas que estão trazendo reflexos negativos, inclusive no que diz respeito à popularidade do atual governo. Quero te perguntar uma coisa agora, Rubens, porque o cobertor é curto. Então, é preciso que haja ajustes, e foi o que aconteceu, para que programas sociais importantes do governo fossem incorporados ao orçamento. O pé de meia, por exemplo, o Alex falou sobre isso, que foi alvo até de disputa na justiça, quase teve de ser interrompido porque estava fora do orçamento, foi incorporado. Mas aí, o que eles fizeram? Eles combateram fraudes no Bolsa Família, conseguiram cortar pouco mais de 7 bilhões de reais e esse ajuste permitiu com que o pé de meia e também o Auxílio Gás, outro programa social muito importante do governo, pudessem ser incorporados ao orçamento por meio desse acordo costurado entre governistas e oposição. E aí são dois argumentos que vão circular nesses próximos dias, né? E circularam ao longo da semana. O da oposição, que vai bater na tecla de desconstrução de programas sociais, como esse corte de mais de 7 bilhões de reais no Bolsa Família. E o argumento dos governistas dizendo que não. As fraudes foram tiradas. Quem tem direito a receber o benefício vai continuar recebendo normalmente. Eu te pergunto, o que é que vai colar no fim das contas? Olha, o governo do PT ele tem no seu DNA um histórico de programas dessa natureza. E o PT e o Lula estão absolutamente convencidos de que você aumentar dar dinheiro para a população é a melhor forma de você conseguir votos. E a gente sabe que a crise de popularidade do presidente é a pior do que ele já enfrentou ao longo do tempo. É lógico que hoje você tem uma oposição ao governo que é muito maior do que na crise anterior, de 2005. Hoje você tem a direita que verbaliza suas ideias, você não tem mais aquela capacidade de mobilização que o PT tinha no passado, então vai ficar essa guerra de argumentos, essa guerra de narrativa. Mas você não tem a dúvida que o PT e o presidente Lula vão fazer o que for necessário para aumentar os recursos para programas sociais. É assim que eles acham que é governar bem. Quero te ouvir, Maria, sobre o que mais te chamou a atenção nessa tramitação e aprovação do orçamento, para além dessas questões também dos programas sociais, desses acordos que foram firmados. Te chama a atenção que nós destacamos agora há pouco o volume de emendas parlamentares, mais de 50 bilhões de reais. O que você destacaria para a gente? Eu acho que, eu vou pegar aqui a fala do meu colega Alex, que bem falou que o Congresso fala à base de emendas. E emendas elas que foram o principal motivo da postergação, da aprovação deste orçamento. A gente sabe que a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, ela de praxe deve ser aprovada antes do ano começar, geralmente em dezembro. Não se fecha o Congresso sem a aprovação da LOA. Então, devido a esse impasse, essa questão, esse clima que há, né, de crises políticas também ocorrendo, bem mencionadas aqui pelos meus colegas que falaram anteriormente, foi um ano atípico. A gente teve esse retardamento para aprovar essa lei orçamentária anual agora já quase com março acabando. E essas emendas, lembrando aqui, foi pauta para muitas revoltas da população ano passado, quando a gente identificou que cerca de 8 bilhões do nosso orçamento estava sendo direcionado para os municípios e estados e a gente não tinha nem noção no que eles estavam sendo gastos. Então, assim, é uma questão, uma crise política para o Congresso e esse fator gerou essa crise política entre Congresso e Judiciário, entre Legislativo e Judiciário, quando o ministro Flávio Dino, né, criou toda aquela questão da transparência e tudo mais. Isso, minha gente, é uma faca de dois gumes, porque as emendas os parlamentares defendem, elas têm os seus benefícios, tem municípios muito pequenos que se beneficiam dessas emendas, inclusive tem um estudo muito bom do deputado Pedro Paulo, do PSD, que inclusive está sendo cotado para ser o relator do projeto da isenção dos 5 mil,
E ele faz um estudo justamente mostrando os benefícios das emendas nesses municípios menores e tudo mais. Mas o que custa uma leve transparência, né? Não faz mal a ninguém. Agora, Alex, há uma preocupação com as despesas previdenciárias, porque elas aumentam de forma, assim, gigantesca ano a ano, quase que foge do controle do governo federal. Está na hora de discutir uma reforma da Previdência ou teria outra saída para isso? Olívia, não só a reforma da Previdência, a reforma administrativa. Porque quando nós entramos na seara do funcionalismo público, essa disparidade da relação de previdência social é muito grande. Eu não discuto aqui que o juiz, né, que se aposenta, né, que ganha, né, o seu teto, né, do funcionalismo público, eu não vou entrar no mérito do valor, mas que eu entro no mérito do Pedro Ricalho, né, ou seja, dos benefícios que, na minha opinião, são muito exagerados, né? Então, que entram até mesmo num aspecto que até o próprio judiciário não precisaria arcar, por exemplo, os iPhones, né? Inclusive, né, colocando essa pauta, não me recordo aqui o Estado, mas o judiciário de um Estado brasileiro aprovou uma compra de vários iPhones de última geração, dizendo, não, é porque precisa comprar, porque é uma marca reconhecida, o judiciário merece, foram mais de 500 mil reais, trouxe uma repercussão enorme, não só isso, tem, né, cesta de Natal, né, no final do ano passado, cesta de Natal de mais de 10 mil reais, tem vários assuntos que a gente, no nosso dia a dia, nossa correria, a gente acaba passando, e isso vai passando. Então, e o trabalhador do dia a dia, que contribui vários anos, aí chega no final do dia, teve uma reforma previdenciária e ele não conseguiu, né, no final do dia, ter a sua previdência complementada como era de direito, porque teve uma reforma. Não sou contra reformas, mas que seja uma reforma equalitária para quem realmente contribuiu, que realmente tenha o seu direito adquirido. E entrando no mérito do direito adquirido, né, inclusive até aproveitando aqui, né, a Cíntia, né, dessa palavra, desse termo jurídico, termo de direito adquirido, eu entro no mérito econômico. A gente fala, por exemplo, mas como você fez a pergunta muito boa, né, pro Rubens, falando assim, mas será que é uma soma? Você não falou essa palavra, mas eu entendi, um jogo de soma zero, né? Estou tirando da fraude, mas não vai ter um impacto adicional, mas o direito adquirido de ampliar a Vale Gás abre um espaço para o governo de falar assim, eu estou abrindo aqui mais, pode ser um jogo de soma zero agora, mas aí eu posso ampliar o valor mais para frente. Se está ampliando para mais pessoas, o impacto fiscal é maior, né? Colocando mais programas sociais. Vamos fazer aqui um estudo. Se a gente pegar aqui o Bolsa Família, o mais conhecido, o Bolsa Família que foi implementado, né, anos atrás, e a gente pega até o presente momento. Quanto de ajuste foi feito e ajuste em momento. Se você pegar os ajustes e a janela temporal política, você vê que a janela casa certinho com janelas eleitorais, né? Então, ou seja, claro que tem uma devida importância, tem algumas cidades, né, que tem o efeito de fato, né, de promover renda, né, mas a gente vê ali o efeito material. Qual o efeito material? Quando a gente pega de fato, não só o Bolsa Família, pega o Estado brasileiro, né, seja como União, como todas as federações, a gente vê qual que é o principal fator: produtividade. O Brasil não tem produtividade. Ou seja, é um país que carrega nas costas, como a própria Maria comentou, poucas pessoas pagam de fato, né, o imposto de renda, e aí fica para o Estado, nas costas do Estado, a pagar de fato uma massa, né, ou seja, de gasto gigantesco, que sim, uma parte desse gasto é necessário, quem contribuiu, mas aí entra nesse mérito, né, uma falta de eficiência de gastos essenciais para a pauta de educação, saúde, enfim, que é outro mérito, e também a produtividade do Estado, a produtividade do funcionalismo público. Então, sim, reforma já administrativa, mas aí falta vontade política. Tem que ter mais emenda, tem que liberar mais emenda, tá pouco. Tem que liberar mais emenda para começar a discutir, né? Nós falamos aqui de Bolsa Família, falamos de auxílio gás, falamos de pé de meia. Não é surpresa para ninguém aqui da mesa, eu tenho certeza, a priorização dessas pautas, Cíntia. A gente está falando do governo Lula e as pautas sociais estão em destaque para um governo de esquerda. Isso não é nenhuma novidade para nós. Para muitos chama a atenção o timing, que é no momento de baixíssima popularidade que esses projetos eles se proliferam e mais se fala sobre eles. Eu quero te ouvir sobre essa movimentação. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a questão da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que para muitas pessoas também entra nesse bolo de propostas que o governo está articulando para tentar melhorar o impacto da imagem perante a sociedade. Não surpreende, mas o timing chama a atenção?
Com certeza, né? É óbvio que não surpreende, a gente espera exatamente de um governo de esquerda que ele tenha uma prevalência das pautas sociais. O que acontece é que a gente já está num período eleitoral, quando a gente pensa que, na verdade, as eleições, o ano eleitoral seria 2026, na verdade, nós já estamos vivendo esse ano. E realmente não causa surpresa para quem acompanha o cenário que medidas que estão visando aí atingir uma população que, como regra, não está numa faixa exatamente de eleitores desse governo, dá nítida impressão de que o governo esperneia na tentativa de coaptar ali a simpatia de pessoas que poderiam melhorar a sua popularidade, que é a classe média. Então, a gente vê medidas que não são só as medidas sociais que atingem a população mais carente, mas também nitidamente, como questão mesmo do aumento previsto aí possível para financiamento, né, do Minha Casa Minha Vida, a questão do aumento da faixa de isenção do imposto de renda, ela tem nitidamente um propósito, essas medidas têm um propósito de buscar alcançar uma parcela de pessoas que que com certeza não compõem o grosso do eleitorado do atual governo. Então, realmente, esse timing é estranho, porque nós não estamos no primeiro ano do mandato, já estamos aí com as coisas para mais da metade. E essas não eram pautas iniciais, até a isenção do imposto sim, mas outras não. Então, a gente percebe que não há só uma busca para manter ali o eleitorado mais simples, mas sim para trazer uma outra parcela da população que não é exatamente onde o governo mira. Então, se a gente parar para pensar e olhar ao redor, outras movimentações vêm vindo nesse sentido. Deixa eu trazer mais informações a respeito dessas pautas que a Cíntia destacou agora. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional esse projeto de lei nessa semana que trata da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Se o texto for aprovado, quem ganha até R$5 mil mensais não vai pagar o imposto a partir do ano que vem. Além disso, o texto do projeto prevê um desconto parcial para quem ganha entre R$5 mil e R$7 mil mensais. Segundo a Receita Federal, cerca de 90 milhões de cidadãos estarão na faixa de isenção total ou parcial e mais de 26 milhões serão totalmente isentos. Outra medida estudada pelo governo federal é a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$12 mil, totalizando 15 bilhões de reais do Fundo Social. A medida visa facilitar a compra de imóveis pela classe média com taxas de juros reduzidas. E aí eu quero te ouvir sobre essas propostas, com destaque, Maria, para essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que foi amplamente prometida durante a campanha pelo governo Lula. Em algum momento a gente já sabia que ela seria discutida. É uma questão delicada, porque pelo que eu estou observando, não sei se você concorda, no Congresso Nacional, dificilmente a pauta vai ser travada ou não aprovada, porque vai custar politicamente muito alto ou muito caro para os congressistas não apoiarem uma ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para a população mais pobre. O ponto de discussão e de crítica da oposição é a fonte de recursos para bancar essa ampliação da isenção. Porque a oposição, o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, estão reclamando da taxação mínima para a população mais rica aqui no Brasil. O que eles vão fazer para a pauta avançar, ser aprovada, mas não como essa fonte de compensação? O que você prevê para esses próximos dias? Lívia, como você tocou aí num ponto cirúrgico, essa questão de essa pauta atrair tanto esquerda quanto direita, deputados da esquerda e da direita juntos em prol desse tema. É um tiro no pé votar contra, de fato. E realmente uma promessa de campanha, uma promessa de governo, uma promessa que vai garantir aí uma corrida eleitoral acirrada, porque isso nada mais é que um aceno para 2026, principalmente isso. Mas eu queria aqui destacar alguns pontos, né? Você bem mencionou os números das pessoas que iriam se beneficiar dessa isenção, 26 milhões, né? E como eu falei no meu início da fala aqui do programa, que em contrapartida serão 10 milhões de brasileiros, cerca de 10 milhões de brasileiros que vão pagar impostos no Brasil. Isso é, assim,
eu acredito que isso é preocupante, mostra a situação de desigualdade que o nosso país vive, né? Então, assim, para você ter noção, segundo o PNAD e IBGE, o rendimento mensal que leva a pessoa a ser considerada topo da pirâmide aqui no Brasil é de R$ 4.500, 4.500 quebrados. Ou seja, essas pessoas que já são consideradas estarem no topo da nossa pirâmide social já vão receber isenção de imposto de renda. Isso é um tanto maluco se a gente parar para refletir nesse conceito. Mas, falando do Congresso, né, dos ânimos políticos, ao que tudo indica, como eu falei, vai passar, eles querem passar na Câmara até junho deste ano e a previsão é que passe no Senado até dezembro. E como você disse, né, a crítica é justamente como é que eles vão conseguir fazer o balanço dentro desse, vai tirar de um lugar, né? Vai tirar de um lugar, vai colocar em outro, né? O Alex bem mencionou. Realmente é bastante cabeludo, parece que é um cálculo que ainda não tem transparência, acho que o nosso economista pode trazer mais um pouco disso aqui, mas ainda vai ter muita água para rolar, porque eles querem falar, né, de uma taxação mínima, a questão da progressividade, para quem recebe mais de 1,2 milhão, vai pagar o mesmo de quem recebe 1 bilhão anual. Então, são alguns pontos que a gente tem que aí ainda muito pano para se debater. O governo, Alex, rapidinho, o governo, Rubens, ele argumenta o seguinte, pegando o gancho no que disse a Maria. Esse imposto de renda que agora vai ser isento, não vai se perder. É um dinheiro que a população vai deixar de contribuir, mas que vai movimentar a economia brasileira. E ao movimentar a economia brasileira, vai gerar pagamento de outros tributos. Então, no fim das contas, ninguém sai perdendo. Esse é o argumento do governo. Quero te ouvir sobre isso, depois você também, tá, Alex? A gente considerar... O Brasil é um país pobre, muito pobre. Se você pegar a mediana, metade do Brasil, a metade que ganha menos no Brasil, ganha menos de 15 mil por ano. Dá algo em torno de 1.200 por R$30, R$40 por dia. Então, população muito pobre. Você isentar essa população muito pobre, de imposto de renda a gente está falando, né? Você tem os impostos indiretos que todo mundo paga igual, então, proporcionalmente, o pobre paga, infelizmente, muito mais. Então, esse é um dado. O Brasil é um país muito pobre, precisa fazer alguma coisa. O que o governo quer ele isenta uma faixa grande, numericamente muito grande, e cobra mais... De quem? De quem vai ganhar mais de 50 mil. Quem ganha mais de 50 mil por mês. Acontece que o contribuinte, ele é um alvo móvel, né? Tá certo? Então, o contribuinte não vai ficar esperando, vai mudar para lucro real, vai fazer uma série de operações para não entrar nesse imposto. Então, é fácil você isentar, é só você não cobrar. Agora, você cobrar quem não estava pagando é uma tarefa mais difícil. Então, por isso que esse equilíbrio não é tão automático assim e é extremamente impopular para os eleitores mais próximos dos deputados, você aumenta a renda de quem ganha. Inclusive os deputados, tá? E senadores também. Porque é esse pessoal que apoia esses deputados. Tem uma frase de um ex-presidente da Caixa Econômica que é genial. Ele fala assim, o Brasil, você passa 15 dias fora e mudou tudo. Você passa 15 anos fora e não mudou nada. Então é assim que a gente vai vivendo. É um manicômio. É muito bom. Chamado Brasil. Alex. Ótimo. Pegando aqui a colocação do Rubens, acho que é um ponto importantíssimo a gente comentar aqui. A ótica do balão de ensaio do governo, né? Você, como analista político, você pode comentar também um pouco sobre isso. Toda vez que o governo coloca uma medida para agradar o mercado, principalmente agradar o mercado financeiro, que lógico, não só o mercado financeiro, mas a população, quando a gente fala de austeridade fiscal, ele joga um outro assunto junto para gastar, né, um assunto de responsabilidade fiscal, na minha opinião. Então, o exemplo o mais recente possível é o pacote de corte de gasto. Quando vê o pacote de gasto, eu vou cortar gasto aqui, eu vou isentar imposto de renda. Mesmo time horrível, mal articulado, e aí, vou segurar e saiu agora. Você acha que o mercado é esquizofrênico? Você acha que o pessoal esquece? Eu acho que, assim, não dá para esquecer por muito tempo, porque os números estão aí. Principalmente quando a gente pega números de déficit, números de inflação. E quando a gente fala de impactos, pouca gente lembra do que a maior disparidade
de classe social é os juros, que é baseado na inflação. Se a inflação sobe, porque o governo tem um impacto o Estado como indutor do crescimento, né, que esquece isso. O primeiro mandato do Lula ele se baseou nisso, cresceu a popularidade, conseguiu colocar PAC, né, PAC 1, PAC 2, Bolsa Família, foi impulsionando, vamos embora, vamos crescer. Agora não tem espaço no orçamento, não tem dinheiro para o Estado crescer. Então, por isso que precisa dar os passos para trás, que eu digo no sentido de gastos da máquina pública, reduzir o gasto, significa que não vai reduzir gasto para causas essenciais, mas para essas pautas populistas, claro, eu estou falando aqui o cenário perfeito, céu de brigadeiro, que não vai acontecer. Né? Eu estou falando aqui o Alice País das Maravilhas. Céu de brigadeiro. Não vai acontecer. Esquece, na minha opinião, esquece. Isso aí vou escrever isso aqui, depois eu vou amassar e vou jogar no lixo. Mas a questão vamos para a prática, vamos para a realidade. Nossos irmãos, por que teve a disparidade tão grande de classe social? A inflação disparou, a população perdeu o poder de compra. O que é poder? Porque aí o juros disparou lá em cima. É um efeito da economia, porque o brasileiro, eu digo o brasileiro que está no dia a dia, que não é economista, né, que, enfim, tem advogados, tem médicos nos escutando de outras profissões, que às vezes ele entende no dia a dia, o ovo está caro, não tem picanha, né, enfim... Mas é basicamente efeitos. Claro, tem efeitos quando eu falo dos alimentos, é outra questão. Sente as consequências, mas não entende as causas, lógico, exatamente. Os efeitos dos alimentos também vou ser justo, né? Nem tudo é o governo. Nem tudo é. Né? Tem que ser claro, tem questão das commodities, enfim. Mas eu vou falar em relação a gastos, que a pauta aqui são gastos do governo. Eu entro numa pauta que o governo, mais uma vez, como o Rubens colocou muito bem, esse governo quer se reeleger. Ele quer se reeleger. Eu acho que o sinal mais claro que isso... é esse. Isso é de todo o governo, né? É bom a gente falar, Alex. No final do governo Bolsonaro, também houve isenção de imposto de importação. Bolsonaro fez isso. Teve a questão dos combustíveis, redução em impostos. Então, assim, a crítica não é para o governo Lula. Isso. É uma crítica que não é de governo, é uma crítica de Estado. Dá pra gente fazer essa analogia, né? Sim. Sempre acontece, é comum que aconteça, né? Exatamente. E aí, fazendo esse adendo, o governo de direita, o governo de esquerda, aí fala, mas o governo de esquerda está gastando mais que o governo de direita. Aí quando chega ali, o Bolsonaro foi muito criticado por isso. Me lembro bem. Inclusive, eu fui um dos que criticaram o governo Bolsonaro quando teve essas iniciativas. Com apoio de uma oposição que hoje critica o que o Lula está fazendo. Mas, ao mesmo tempo, Lívia, é justo falar, quando a gente entra no mérito... né, de orçamento do governo, vis-a-vis arrecadação, despesa, a gente entra no superávit primário e tudo mais, a gente acaba dizendo o seguinte, o governo Bolsonaro passou pela pandemia, teve auxílio emergencial, que aí eu vou falar que é efeito extraordinário, não é algo recorrente como Bolsa Família, então ele teve um solavanco no fiscal, e o governo Lula não passou pandemia, nós não tivemos pandemia no governo Lula, e gastou mais que o governo Bolsonaro. Então, assim, a gente acaba fazendo essas duas comparações, é nítido que o governo de esquerda gasta mais do governo de direita. Não que o governo de direita é perfeito, que ele é 100% responsável, mas do jeito que a gente está aqui, vamos pensar que a economia brasileira é um motorista que está dirigindo um carro 200 km por hora. Tem uma curva logo à frente. E o governo não quer frear para fazer a curva, que é o ajuste fiscal. Ele quer bater no muro. É isso, o governo ele sabe que vai bater no muro. Sabe por quê? Porque a chance dele ser... mesmo com todas as iniciativas, a chance dele ser, hoje, né, com as pesquisas, o Rubens pode falar muito bem disso, a chance dele se reeleger é baixa. Então, quer saber? Eu vou apertar o gasto, porque aí eu vou ter uma chance, mesmo que seja pequena, remota, para eu me reeleger e eu vou jogar essa bomba para o próximo governo, como sempre aconteceu. Mas, pegando aqui o que ele falou, essa estratégia, né, da questão da irresponsabilidade dos gastos, ela é uma estratégia clássica de governos petistas. Sim. Ela funcionou nas últimas das 4 eleições, as últimas 3 que eles participaram foi vitoriosa. Então é uma estratégia que vale a pena. Podem bater na parede, mas o que importa é ser reeleito nesse caso. E tem chance sim, assim, nas últimas pesquisas que a gente viu, Lula, porque a direita ainda não se organizou, né? E a esquerda também, a gente ainda não sabe se Lula vai de fato ser o candidato, mas Lula sai na frente dos demais nomes. É importante lembrar. Eu quero colocar aqui na mesa e te ouvir sobre isso para começar, Cíntia, um argumento do ministro Fernando Haddad nessa semana com a apresentação dessa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que eu acho difícil de ser contestado. O Alex vai contestar, eu sei, mas eu acho que socialmente falando é um argumento muito forte. Ao defender a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, você vai se lembrar do que eu vou falar agora? Ele falou que o projeto está fazendo é cobrando de um grupo formado por cerca de 100 mil brasileiros
que recebem de R$50 mil mensais para além disso, uma taxação mínima, que alguns já pagam, outros ainda não, mas passarão a pagar com essa aprovação desse projeto de lei, para conseguir dar um pouco mais de dignidade e justiça tributária para 20 milhões de brasileiros, ou cerca de 20 milhões de brasileiros que são mais pobres. É difícil desconstruir um argumento como esse. Eu queria te ouvir sobre isso. De fato, nós temos uma questão já histórica, um déficit de ajuste dessa tabela de imposto de renda que não é de hoje, é de muito tempo. Inclusive, eu já até mencionei sobre isso em outras oportunidades, existe também outro problema que é a falta de escalonamento, né? Então, a gente, do 0 ao 27,5%, a gente precisaria ter faixas aí mais justas, porque, como se diz, por mais que seja 27,5%, é quase 30%, é quase confisco. Então, realmente é uma carga tributária muito alta. Agora, de fato, é um argumento que, teórico, ele é perfeito. É difícil de ser refutado. Eu não digo economicamente, estou dizendo na mesma linha que você trouxe aqui. A gente pensando apenas retoricamente, pensando numa questão de justiça social, sim. Porque se você pensar em isentar quem ganha, sei lá, R$6 mil e essa pessoa não vai pagar 27,5%, é dinheiro que sobra na carteira da pessoa, é dinheiro que paga mais uma compra. Então, de fato. Agora, o problema que eu vejo é que quando a gente pega uma faixa que não tinha tributação e as pessoas se programam, elas se organizam em relação a isso, é muito mais fácil tirar quem pagava e falar agora você não vai pagar, deixa todo mundo feliz, e você tributar coisas como dividendos e que isso vai ter impacto na economia. Eu não sou economista, mas veja que se você pega o empresário, ele vai começar, como se disse aqui, eu não sei quem mencionou, ele não vai ficar esperando para ser tributado, ele vai reorganizar isso e esse impacto vai ser sentido de outras formas. Isso vai eventualmente trazer aí uma diminuição de ingestão de dinheiro mesmo na nossa economia. Então, o argumento retórico eu também considero válido e eu nem acho ruim. Não acho que a gente tenha aqui um papel de ser pedra sempre, né? De ficar atacando o governo, seja ele qual for. Mas, teoricamente, essa medida era esperada e até ela falha, poderia ter aproveitado já trazer uma faixa de escalonamento, tornando mais justa a cobrança do imposto de renda para outras faixas de trabalho. Isso seria uma justiça tributária melhor. Mas, realmente, assim, simplesmente vir e dizer, olha, eu vou tirar de você, mas eu vou pegar daqui, isso resolve em termos de popularidade imediata, mas a médio prazo, acho que os nossos amigos aqui economistas vão poder dizer melhor qual é o reflexo disso. Quer rebater, Fernando Haddad, Alex? Óbvio. Vamos ser técnico, vai? Vamos falar uma linguagem técnica, para não... que realmente a gente tem que ser técnico sempre, né, no embasamento. Concordo com você, todo mundo sabe, tem uma defasagem, precisa sim ser recomposta, como tem defasagem em tudo, qualquer lugar no governo. Mas o governo não fez isso porque ele é bonzinho, lógico, óbvio. A gente falou aqui várias vezes, como você comentou também. Mas um ponto importante, eu entro no mérito não só do timing, que foi comentado, mas também das opcionalidades. Eu sou do time, são várias opções, mas eu vou citar uma delas. Eu sou do time de, olha, se a situação atual está tão ruim, entra no time. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele não fez de uma forma escalonada ao longo do tempo, não agora, porque ele vai fazendo ao longo e mostrando responsabilidade fiscal ao mesmo tempo, né? Então, ou seja, em vez de colocar pé de meia, que eu discuto, eu bato muito no pé de meia, tá? Eu contesto muito porque medidas próximas que não tem nada a ver muito com o pé de meia, o próprio FIES foi um fiasco. E grande parte desse dinheiro não voltou para o governo. Então, ou seja, medidas nesse sentido, e o pé de meia dá dinheiro porque você conclui mais do que obrigação, sabe? Então, assim, o governo está 1000 anos atrás. Então, assim, eu não entro no mérito da questão da defasagem. Olha, beleza, vamos lá, vamos recompor. Mas para de gastar o que não faz sentido e faz isso. Mas não, o governo faz medidas totalmente irracionais e aí coloca uma medida que até é racional, mas não tem dinheiro. A questão é que nem você no seu dia a dia. Você tem o seu cartão de crédito, né, que é o principal vilão do nosso bolso. Você gasta mais do que ganha. Vai chegar no momento que você vai fazer. Ou você vai pagar o mínimo, vai ser rotativo, a conta não vai fechar, não é? O governo é a mesma coisa. Então, só para falar da matéria, que eu falei das opcionalidades, qual que é a opcionalidade que eu faria? Agora mesmo. Eu ampliaria a faixa de faturamento do MEI.
Por quê? Grande parte, que é uma discussão que estava... Excelente. É uma grande discussão que estava sendo comentada, que parou. Que grande parte das empresas abertas no Brasil são pequenas empresas, nem falo médias, pequenas empresas que contratam uma pessoa, que é o MEI. Então, que é uma medida ótima do governo. Aí eu vou parabenizar. O MEI foi ótimo, simplificou realmente, enfim. E aí, se eu ampliar seu faturamento, vários empresários que estão em outro regime de tributação maior, eles vão se enquadrar no MEI e aí vão ter fôlego para continuar. Porque se a carga tributária está alta e os juros está alto, dificulta aquela coisa, né? Capital de giro, empréstimo. Então, é um alívio para a produtividade. Por isso que a minha linguagem, não sei para eu ficar repetindo aqui, quer fazer uma medida fiscal para ampliar o déficit que já está, né? Ou seja, a projeção de dívida entre PIB está aumentando, tudo bem, pode fazer isso, mas ao mesmo tempo faça medidas produtivas que aí o Brasil vai colher lá na frente medidas de arrecadação mas é lá na frente, eficientes. Né? E não só arrecadar, como você comentou, Lívia, só para terminar aqui, arrecadar aumentando o consumo. Porque isso vai tornar uma bola de neve na onde? Na inflação. Aí você vai ter uma inflação descontrolada. Não vou dizer que a inflação hoje está fora da meta, sim, a gente pode discutir depois, mas ao mesmo tempo o Banco Central está lá, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Só para fechar essa discussão, Rubens. Quando aumenta imposto, a sociedade tem que confiar no governo que aquilo que ele está tirando de uma parte dos cidadãos é algo que vai ser bem utilizado. Não há dúvida nenhuma que você tem que taxar menos os pobres e tem que taxar mais os ricos. Agora, o que a sociedade sente é que, por exemplo, nós temos o judiciário mais caro do mundo. Nossa. E está longe de ser um dos mais eficientes, mas é muito longe. Que eles recorrentemente aumentam os vencimentos dos integrantes do poder judiciário. Você tem um Congresso, um Senado que custa aí 6 bilhões de dólares por ano, de reais por ano para se manter. Você tem uma Câmara que custa 8 bilhões. Você tem ministros se deslocando em aviões oficiais para cima e para baixo toda hora. Então você tem um quadro que a sociedade deixa de acreditar que aquilo vai valer a pena. Então, essa demonstração de falta de cuidado com o dinheiro público e essa dificuldade que as pessoas passam, isso se reflete na falta de popularidade do presidente. Porque popularidade não é só preço de comida. Você tem... As pessoas querem ver esperança. As pessoas querem ver programas sociais novos. Não tem. E vamos combinar, né? Como dizem os mais novinhos. Faz 35 anos que o Lula está no palco. Cansa. As pessoas cansam. E essa vontade dele de ser stand-up, falando quem passou a mão na galinha, isso daí pode ser até engraçadinho, que a Gleisi Hoffmann é bonitinha e vai se dar bem lá com o Congresso. Pode, além de ser um comentário machista, pode ter sua graça lá entre os jagunços do Nordeste, mas não é legal. Ele não é um stand-up, ele é um presidente da República. Então, tudo isso se mescla nessa dificuldade. E eu tenho dúvida, essa história do Pix foi muito mais grave do que se pensa. Porque as pessoas começaram a falar, eu não posso confiar nesse cara. Quanto é? 38% da economia é informal? E aí vão querer saber para onde eu passo o meu Pix, o que eu recebo no meu Pix. Isso foi um golpe, é muito duro. Eu tenho dúvidas se essa avalanche de dinheiro que vão dar para as classes menos favorecidas, que precisam, vai ter esse efeito político. Vai ser suficiente. Esse efeito político que eles esperam. Vamos seguir falando de economia. Na última quarta-feira, o Copom decidiu por unanimidade elevar em 1 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic. A taxa saiu de 13,25% ao ano para 14,25%. O mesmo nível atingido durante a crise do governo de Dilma Rousseff. No comunicado, o comitê sinalizou que os juros vão continuar subindo na próxima reunião em maio, mas talvez de forma mais leve, não tão vigorosa. Também no meio da semana, um levantamento da Quest apontou que agentes do mercado financeiro desaprovam ainda mais a gestão do presidente Lula. A pesquisa também indicou que a avaliação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, piorou. Já sobre o comando de Gabriel Galípolo, no Banco Central, a avaliação foi positiva. Segundo a pesquisa, Lula tem avaliação negativa de 88%, Haddad de 58% e Galípolo de apenas 8%.
Vou ter que passar para o Alex como economista. Maria, na sequência eu já te ouço. São vários elementos para a gente analisar, mas eu quero começar com essa comparação com a taxa de juros no governo Dilma. Embora numericamente haja essa semelhança, são contextos completamente diferentes, né? Queria que você explicasse isso para a nossa audiência. Completamente diferentes. Apesar, como você comentou, o momento foi diferente, mas a história ela acaba ficando muito parecida, né? Então a gente vê ali uma história que no final, o final do filme a gente já sabe, né? E o final é trágico, né? O final é triste. E toda vez que aconteceu, que teve, né, no caso, um aumento de juros de uma forma vertiginosa e um patamar muito alto, o governo, que no caso o governo da Dilma, né, veio Lula, Dilma, nós vimos uma recessão, o PIB que cresceu muito forte, depois nós vimos o PIB crescendo, tendo um decréscimo, caindo acima de 3%, entrou em recessão o Brasil. Então, no caso, a questão, lógico, eu não sou extremista no ponto de dizer, não só num viés político, mas no viés, eu estou falando aqui numa questão econômica, se baseando por dados. O Brasil, até o presente momento, apesar de uma taxa de juros maior em 20 anos, tudo que você comentou, o Brasil não vai virar uma Venezuela, processo de venezuelização do Brasil. Isso não vai acontecer, mesmo com essas medidas. Por quê? Nós temos aí vários argumentos. Nós temos aqui tanto a questão, né, do endividamento do Brasil, né, ou seja, apesar de ser alto, para isso descorrelacionar, para isso entrar num momento que está fora de controle, a gente tem que agradecer, porque o governo... Vamos lá, só voltar aqui rapidinho, Lívia. Por que o Brasil não vai virar uma Venezuela? Porque a gente tem que agradecer que existe o arcabouço fiscal. Apesar de eu ter críticas com o arcabouço fiscal, existe uma regra, né? Antes era teto de gastos, o arcabouço fiscal, mas existe uma regra. Se não existisse uma regra, gente, o que esses políticos iam fazer com o nosso dinheiro? E nós estaríamos, enfim, não vou dizer que em recessão agora, mas um cenário muito pior. Vamos lá, então assim, no momento de juros, falando aqui de juros, o Brasil... como nós comentou muito bem, os analistas estão colocando que vai para 15, tem gente falando 15,25, mesmo o Galípolo colocando um cenário de... Vou fazer um ajuste que o mercado está colocando hoje em meio, tá? Apesar de você não falou exatamente qual, mas o mercado está colocando 0,5%, 0,5% na próxima... Em maio, você fala. Em maio, exatamente, dia 7. Então, o cenário para o mercado financeiro é a credibilidade. E não a credibilidade do Galípolo, a credibilidade da economia. O mercado não está comprando um, não. O mercado está comprando mais do que um aumento. Então, o que a gente tem que entender aqui é a falta de credibilidade. Algo que eu quero até depois, se puder perguntar para o Rubens, é isso. O governo não tem credibilidade nenhuma, né, Rubens? Porque a questão política monetária, lógico que ele é independente, mas o Galípolo, ele sofre as mazelas de toda a eficiência política, acaba sobrando para ele. A tarefa dura, ele é jogado para Cristo, né? Porque aí a difícil tarefa é dele. E aí eu vou entrar só no mérito aqui da questão realmente política, porque o mercado está fritando o Haddad. Não só, obviamente, pelas essas pautas aliadas ao Lula, porque ele está virando basicamente um porta-voz do Lula, fala, eu quero aumentar o gasto, tá bom, vou aumentar o gasto. Né? Porque não adianta você ver aí em discurso de harmonia, né, de equalização de gasto, que por outro lado está só colocando pautas ineficientes. E aí, Roberto Campos Neto, que foi eleito várias vezes o melhor banqueiro central do mundo, e que o Lula fritou publicamente o Roberto Campos Neto várias vezes, várias e várias vezes. E por quê? Porque ele subiu os juros, né, dizendo que não era para subir juros. Aí entra o Galípolo, que é indicado do Lula, aí vem o Haddad. Eu estou esperando o textão da Glaze. Eu estou esperando o textão do Haddad, criticando. E o Haddad não. Você viu o Haddad falou essa semana, né? Passou a mão. Sobre isso. Passou a mão na cabeça. Estava precificado já esse aumento de 1 ponto percentual, por isso que o Galípolo aumentou, porque já estava precificado. Estava precificado, sim, no mercado financeiro, lógico, mas por uma ineficiência do governo. Aí o Galípolo teve que fazer esse forward guidance, né, que é a leitura técnica, ou seja, antecipar para o mercado que vai subir juros. Mas por que você não critica o Galípolo, Haddad? Por que você não critica o Galípolo porque ele subiu os juros? Se o próprio Roberto Campos Neto, que começou a fazer esse movimento, então o Galípolo está seguindo a agenda do Campos Neto. Basicamente, ele pegou todo o arcabouço técnico, eu digo no sentido de trajetória de política monetária, está continuando, está fazendo um bom trabalho, Galípolo. É isso aí, tem que se basear por dados, tem que subir juros. Realmente, você acha que eu não queria os juros mais baixos? Claro que eu queria juros mais baixos. Mas olha na Turquia, o que o Erdogan mandou? Que lá não tem Banco Central independente, né? Aí tem inflação subindo, ele manda descer os juros. Como está a Turquia agora? O maior juro real do mundo. Então, vamos olhar para os países emergentes que está acontecendo. Só a última adentro, eu queria até, inclusive, depois jogar para a Cíntia, que é a questão, aí já entra numa questão muito política, tá? Eu já saí do arcabouço. Da prisão do prefeito de Istambul, né? O Erdogan mandou prender
É a segunda vez. E é porque ele estava querendo entrar no pleito eleitoral para 2028. Olha o tamanho da instabilidade política e econômica da lira turca, né? Quanto isso a gente pode trazer no Brasil com a perseguição política que está acontecendo agora com a direita e com a esquerda? Isso é um mérito mais político do que monetário, do que econômico, mas acaba sim resvalando aqui na questão jurídica, né? Que a gente entra aqui na insegurança jurídica. Até o passado é incerto no Brasil. O Alex já tocou perguntas para a Cíntia, para o Rubens, mas eu quero ouvir a Maria primeiro, que está caladinha há mais tempo. Vocês vão pensando aí no que falar. Queria suas impressões sobre essa pesquisa da Genial Quest, se a sua leitura sobre esses índices de aprovação de Galípolo e desaprovação de Lula e Haddad são os mesmos argumentos que você tem para isso que o Alex apresentou agora. Eu acho que esse momento que a gente está agora no Brasil, ele vai ser crucial, vai ser um momento decisivo da gente ver se a política vai se sobressair à sanidade econômica. Porque, de fato, o Alex colocou aqui muito bem todos os principais pontos. A gente vive um cenário, né, de inflação que relativamente não é uma hiperinflação como já teve em anos anteriores, mas é uma inflação, a gente está acima do nosso teto, né, com ameaças de crescer. Lembrando que a inflação dos alimentos nos últimos 12 meses, o preço dos alimentos foi o que mais cresceu dentro desse cenário, algo em torno de 7,5% a 8%. E, de fato, a gente sabe o preço que está sendo no bolso dos brasileiros. E eu acho que, assim, o Galípolo, ele é uma pessoa que está preocupada, principalmente com a reputação dele. Ele sabe o que está em jogo. E, principalmente, para ele manter a reputação dele, ele vai manter a reputação do Banco Central. E a gente sabe, é regido por lei. O Banco Central é uma instituição independente. Então, não tem o que dizer. O que está acontecendo é que básico, gente. O brasileiro está sentindo no bolso e isso, a gente sabe que o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Então, isso acarreta no quê? A culpa é do presidente, a culpa é do governo, apesar de, sim, grande parte ser disso. O Alex também falou, tem outros fatores, mas então, bom, é um pouco, acho que é isso. Vai ser política versus economia, um pouco mais do mesmo do que a gente viu anteriormente. Eu acho que tende a ficar mais complicada essa queda de braço. Vamos ver qual vai ser a resiliência do Galípolo agora com essa pressão política e vai ser nos próximos capítulos. Rubens e depois Cíntia. A política econômica ela tem, vamos dizer, 3 pés. A política monetária, que está restritiva. Isso. Você tem a política fiscal, que tem 2 lados. Tem o lado Lula Gastão e tem o lado Haddad tentando fazer o arcabouço, dar um melhor. Tanto é que ele é muito bem melhor avaliado do que o presidente. E você tem um lado de política legal, que você deveria votar leis para melhorar um pouco a condição de fazer negócio no Brasil. É coisa que também não anda. Então você tem o que sinaliza para o mercado uma certa responsabilidade é exatamente a política monetária. A política fiscal é uma casa de maluco. Então, o papel que o Banco Central tem, seu presidente, seus diretores, é um papel fundamental. Porque daí é óbvio que não é bacana você ter 14,5% de juros. E ninguém quer isso, né? Faz isso porque o Brasil não tem capacidade de crescer de forma sustentável. Mas isso sinaliza, é a parte do governo que sinaliza, do governo, do poder público, que sinaliza para a sociedade uma certa responsabilidade e um caminho racional de conduta. Cíntia, insegurança jurídica, né? Que você chegou a tocar para ela. Antes disso, eu queria comentar rapidamente o seguinte, quando a gente fala nesses índices, a gente precisa lembrar também que a população consultada nessas pesquisas, ela não é necessariamente uma população que tem um conhecimento acerca da responsabilidade de cada um e sabe lá muito bem o que é que o presidente do Banco Central faz. Então, é até natural que a popularidade, até pelo tempo em que ele está também, eu entendo que essa comparação ela nem cabe muito, sabe, em termos de popularidade. Isso é um ponto. Mas quando a gente fala de insegurança jurídica, a insegurança jurídica, ela obviamente acaba refletindo na economia, ela reflete, o Alex falou aqui em algum momento sobre reforma da Previdência, necessário, mas a população que contribui com a Previdência está também assim,
preocupadíssima porque a cada virada há uma nova reforma. Daqui a pouco eu brinco, eu falo, eu não vou me aposentar. Porque quanto mais velho for ficando, mais vai aumentando essa faixa. Eu já jogo para Deus. Eu falo que eu vou tombar fazendo audiência com 95 anos, cair morta. A geração Z que se cuide. A gente não vai aposentar. Então, esse risco, ele obviamente, ele se reflete em toda a economia. Essa insegurança jurídica que nós temos, isso sem comentar várias bolas aí que o Alex levantou, de realmente a gente tem, assim, um país que vive dos 3 poderes muito com uma estrutura herdada aí de Portugal, que o funcionário público ele é meio encastelado. E por conta disso a gente tem que ter uma mudança de chave, não para deixar de remunerar adequadamente, mas para colocar o funcionalismo público, não só o Poder Judiciário, mas todos os 3 poderes aí, numa coisa de muito mais como quem serve o povo e muito menos de quem é servido. O bloco está quase terminando, quase na hora de ir para o intervalo. Quero ler mais uma notícia e te ouvir sobre isso, tá, Cíntia? Imaginei. Também nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento que vai decidir se vai tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas por suspeita de tentativa de golpe de Estado. Com essa decisão, o julgamento marcado para a próxima terça-feira vai permanecer na primeira turma da Corte, que é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. O que você espera desse julgamento na próxima terça, com esse resultado agora desse passo no STF? Bom, primeiro foi para surpresa de 0 pessoas, né, que essas alegações de suspeição e impedimento não seriam consideradas. E eu digo isso não tanto só numa questão de crítica, mas porque também nós temos um Supremo que tem 11 ministros. Se a gente acatar, né, se o tribunal acatar pedidos de suspeição para todas as questões, daqui a pouco você não tem ministro para julgar. Nesse caso, você concorda que a decisão foi acertada? Então, nesse caso, eu entendo que parcialmente acertado. Porque, de fato, assim, em questão do ministro Alexandre de Moraes, eu entendo que não, mas a gente teve ali, nós temos o do Dino também, entendo que não, mas a gente teve o Zanin em posições nitidamente contrárias, atuando contra, e em outros momentos até se dizendo nessa situação. Então, ao meu sentir, talvez ele mesmo devesse se colocar à parte disso, até para que a gente trouxesse mais segurança mesmo. Então, entendo parcialmente, mas foi para surpresa de 0 pessoas. E diante disso, eu acredito que, obviamente, né, ninguém é culpado até trânsito em julgado, mas o Supremo já tem ali um histórico no julgamento dessa situação, e eu entendo que o que a gente espera para isso é realmente num caminho de condenação. Temos 30 segundos para a gente fechar essa discussão. É importantíssimo que o julgamento seja justo e que a sociedade perceba que o julgamento é justo. Nós vemos uma sociedade da polarização afetiva, metade do Brasil está do lado, metade está do outro, e essa sinalização de que o julgamento é justo é fundamental. Para você, qual é a sinalização que está sendo dada com esses resultados no STF? Eu achei os argumentos do ministro Barroso um tanto quanto forçados ao dar a decisão. A Câmara dos Deputados definiu, após um acordo entre líderes partidários, a composição das comissões permanentes. Considerada a mais importante, a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, ficou com o deputado Paulo Azy, do União Brasil. Maior bancada da casa, o PL ficou com 5 comissões. A de Saúde, que concentra a maior parte do orçamento de emendas, Segurança Pública, Agricultura, Turismo e a de Relações Exteriores, que foi alvo de muita disputa nas últimas semanas. Havia a expectativa de indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para presidir o colegiado, mas a vaga acabou sendo destinada ao deputado Felipe Barros. Em meio a essas negociações, Eduardo Bolsonaro anunciou que vai se licenciar do cargo para viver nos Estados Unidos e, nas palavras dele, se dedicar integralmente a buscar devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Mas voltando a falar das comissões, logo atrás do PL, no quesito tamanho de bancada, o PT vai presidir 3 comissões: a de fiscalização e tributação, a de direitos humanos, historicamente presidida
por representantes do PT e a de Cultura. Outro colegiado importante, a Comissão Mista de Orçamento, ficou com o MDB. Além de se debruçarem sobre as propostas a serem discutidas na casa, as comissões temáticas também têm grande peso político pelo controle da distribuição de parte das emendas parlamentares. A previsão é que agora, em 2025, com a aprovação do orçamento ao longo dessa semana, isso se confirmou, mais de 11 bilhões e meio de reais sejam distribuídos em emendas de comissão. E aí, meu amigo Rubens, quando a gente fala de emendas de comissão, são aquelas emendas mais polêmicas, onde o STF mais endureceu as regras pela falta de transparência. Porque essas emendas de comissão são aquelas emendas em que até hoje deputados e senadores têm resistência em indicar o autor da liberação desses recursos. Por que tanta dificuldade? Chamo de emenda Hitchcock, né? É um negócio meio misterioso ali. Boa. Ninguém sabe direito para onde vai e de onde veio. O Congresso Nacional, isso é muito interessante para a gente entender um pouco o quadro político, é um congresso de direita, de centro para direita. Sim. Então, se você verificar aqui essas comissões da maior importância, estão do centrão para o lado direito. A CCJ ficou com a União Brasil? A CCJ, que é a comissão que distribui os outros assuntos, é do União Brasil. O PL tem cinco comissões, então é um congresso muito de direita, atuando no governo aí que a gente sabe que é de esquerda. Então, esse é um ponto. E um congresso, como eu falei há pouco, um congresso muito poderoso. O Congresso brasileiro é o mais poderoso do mundo em termos de recursos, eu não tenho dúvida disso. 50 milhões, muito dinheiro, né? 11 de emenda Hitchcock. Então, é um congresso que manda e manda muito, tira presidente, põe presidente. E você tem uma configuração partidária que não é uma configuração partidária que se alinha com o governo, com a área executiva do governo. E essa sinalização do Eduardo Bolsonaro de ficar nos Estados Unidos para lutar contra... é uma coisa muito interessante, porque a direita, normalmente, ela não se alinha aos valores democráticos, à liberdade, né? Ao longo do tempo. Hitler não ligava para isso, Mussolini não ligava para isso, Orbán não liga para isso. Então, você tem uma direita que reclama os direitos democráticos de defesa. Você fala mais a extrema-direita, né? Ou a direita como um todo? Você tem essa visão? Não, Eduardo Bolsonaro é de direita. E ele está nos Estados Unidos reclamando para um governo de direita um tratamento justo, um tratamento equilibrado no julgamento do seu pai. Isso me parece uma novidade do ponto de vista das relações entre direita e esquerda. Mesmo no Brasil, você vê a direita reclamando do Supremo, reclamando da celeridade, né, da rapidez com que o processo está sendo conduzido. E isso é um aspecto novo nessa relação entre os dois campos e na relação do Congresso com o Executivo. Cíntia, eu queria ouvir o seu ponto jurídico desse movimento do Eduardo Bolsonaro. E depois o político com você, claro. Maria. Juridicamente, né, ele, inclusive, não está fazendo nada de errado, já foi arquivado o pedido pelo próprio Alexandre de Moraes, arquivado o pedido de apreensão do passaporte dele, ou seja, ele é livre para fazer para onde ele quiser. Então, juridicamente falando, nada do que já não tenha sido feito por outras personalidades, né, como o Jean Willis, por exemplo, que também foi para os Estados Unidos com a mesma coisa, estou sendo perseguido e tal. Então, assim, não é exatamente algo, nossa, nunca se fez e ainda colocando de pontos políticos bem díspares. Então, é até ruim alguém fazer uma crítica dizendo, ele está fugindo, alguma coisa assim, porque se bateu palmas no passado para outro personagem dentro da mesma situação. Então, juridicamente, a gente tem que ver se tem uma estratégia política aí e se realmente ele vai conseguir alguma questão que traga resultados para o pai dele, o que eu até acredito que não, porque existe uma questão de soberania.
Então, o Trump resolve o problema lá ou não resolve no país dele. E nem tem que se meter aqui, honestamente, né? Então, não tem que misturar uma coisa com a outra. Ele pode ir lá fazer alianças de outras ordens, mas isso não vai trazer um resultado, não vai impactar na questão, pelo menos na minha ótica, né? E nem deve também. É porque só falta isso agora. Mas, de toda forma, juridicamente, é uma medida que ele é uma escolha. Não há nada de equivocado, não há nada de antijurídico e ilegal, é uma opção. Agora, estrategicamente, se isso é um suicídio político ou se não é, eu acho que os nossos colegas aqui, analistas políticos, têm mais propriedade para responder. Quero saber isso de você, Maria. Olha, eu acho que é uma estratégia política muito interessante. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos agora para justamente ganhar um fôlego político. Ele vai estar lá no centro das ideias desse movimento que a gente viu surgir lá atrás, em 2016, com o Brexit, com a Marine Le Pen, com o Movimento 5 Estrelas, que é esse movimento, chame do que quiser, de ultradireita, extrema-direita, direita ideológica, e ele está indo ali no cerne da questão. A gente sabe que quem encabeça esse movimento hoje em dia é o Donald Trump. Então, eu fico me perguntando o que o Eduardo Bolsonaro quer estar lá. A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro é queridinho do Steve Bannon. O Steve Bannon, para quem não sabe, foi estrategista de 2016 da campanha do Trump, é um dos idealistas de todo esse movimento que eu descrevi anteriormente, que ganhou muita força. Então, eu acho, a meu ver, o Eduardo Bolsonaro está indo lá ganhar apoio internacional, conseguir se mobilizar, fazer um curso, quem sabe, lá dentro do furacão, aprender, cunhar, estreitar alianças, criar novos movimentos, criar força política e ganhar um fôlego aí para 2026 para conseguir uma campanha forte e viável para uma direita mais ideológica. Para os governistas, ele está fugindo, Rubens. É o que os governistas têm que falar, né? A oposição tem que ser contra, né? Por definição, a oposição... Agora, como disse a Cíntia, a esquerda cansou de fazer isso. O que o PT, Lula, recorreram para a AIA, para os organismos internacionais, ONU, isso foi a saciedade, eles tomaram essa medida aí de apelar para as forças democráticas do mundo quando se sentiram ameaçados. Em uma nova missão diplomática à Ásia, mudando um pouco de assunto agora, gente, já na próxima semana o presidente Lula viaja ao Japão e ao Vietnã. No Japão, ele deve negociar a abertura de mercado japonês para a carne bovina brasileira. Além disso, vai buscar discutir um possível acordo comercial entre a potência asiática e o Mercosul. As negociações ocorrem no ano em que são comemorados os 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Já no Vietnã, o presidente Lula deve debater um plano de ação para elevar o país ao nível de parceiro estratégico do Brasil, um tipo de relação superior à relação que é mantida atualmente. Eu quero começar com o viés econômico dos ganhos para o Brasil com essa proximidade que se busca com essas viagens internacionais na semana que vem. Alex. Lívia, lógico que o efeito econômico de qualquer parceria bilateral, de um acordo econômico, lógico que ele é benéfico, não é? Não tem como dizer que não é. Mas, novamente, como eu sempre falo dessa palavra desde o começo do programa de produtividade, vamos lá, qual que é a produtividade dessas viagens? Nenhuma. O governo, Janja viajando, Lula viajando, gastando muito mais. Aí vamos lá, pode comparar, Lula e Bolsonaro, gasto de viagem, mesma coisa. Então, assim, os dados estão aí. Acho que o Lula está aproveitando, mas é uma opinião minha, tá? Que, as pesquisas estão falando isso, né? As pesquisas dizem, mas eu vou embasar nas pesquisas, que também é verdade. Tá tão difícil o governo se reeleger, tá vendo? Então, assim, eu vou aproveitar, vou viajar ao máximo. Não sei se eu vou conseguir viajar de novo nas custas do cidadão, né? Então, eu queria até comprar uma aeronave nova, enfim, mas não fugindo da pauta, que é a pauta econômica, eu vejo que o governo, lógico que a vontade, vamos lá, a vontade de fazer um acordo não depende só de um. Quando um não quer, dois não fazem o acordo, né? Dois não colocam, o acordo de fato não é celebrado. E aí, o último acordo, inclusive, que foi celebrado com o Mercosul, né? Mais de 20 anos, né? Que foi celebrado, Lula, não, eu fiz. Peraí, né? Tantos governos costurando, todo mundo colocando a mão na pasta, né? Cada um levantava a mão e fala, não, eu não concordo com isso. Aí vem o Lula nos 45 segundos do tempo e pega o papel, coloca embaixo do braço e fala, eu fiz. Alex, é o argumento do Donald Trump em relação às negociações para acabar com uma guerra no Oriente Médio e na Ucrânia também, não? Exatamente. Não, eu concordo. Mas aí,
na minha opinião... Ele chegou no final e fui eu que consegui. Mas aí entra numa questão de os termos do Trump, né? Porque é que a Europa não concorda, a Europa está cética. Né? Aí é os termos do Trump. E os termos do Trump, como a gente conhece, a gente vê aí, não só nessa questão, em outros viés, ele é muito 880, né? O famoso 880. É o personificado, né? O Trump. Não tem meio termo, né? Tem que fazer do meu jeito, porque eu sou a maior economia do mundo, eu tenho o maior arsenal, se não fizer do meu jeito, eu vou meter sanção. Mas aí, no final do dia, a gente não sabe quanto é blefe, quanto é real. É verdade. A gente não sabe. Boa parte. Então, né? Boa parte. Ele recua. Recua. Então, assim, por isso que a Europa não está acreditando nesse acordo. E aí não acredito no Putin. O Putin é a mesma coisa. O Putin, o que o Putin está fazendo, e que ele fez também quando foi a Crimeia, na questão da Crimeia, é a mesma coisa. Não vou avançar no território da Ucrânia, não, fica tranquilo, Ucrânia. Aí foi lá, pá, tomou Crimeia. Aí depois agora entrando de novo. Olha o que aconteceu com Hitler, na época que fez o acordo com Stalin, pacto de não agressão. Passou um tempo, Operação Barbarossa, né? Que foi aí, basicamente, foi a primeira operação que entraram as tropas, né, alemãs no território da Polônia. Aí a Rússia também aproveitou e aí dividiu a Polônia no meio naquela época. Ué, é o que está acontecendo agora, nesse momento. Então, basicamente, o Putin... Você acha que... Aí eu vou ser mais crítico. Até muita gente talvez não goste desse comentário. Mas vamos ser real aqui, né? Você acha que o Trump está preocupado com o avanço territorial da Rússia? Ele não está nem aí. Ele fala assim, não, deixa o território para a Rússia aí. Eu só quero acabar a guerra. Sabe por quê? Se ele conseguir terminar a guerra, aí os louros vão para ele. E ele vai conseguir pegar o quê? Terras raras, né? Não é acordo, não é esse? Eu quero, vamos lá, eu vou continuar mandando armas. Minerais, terras raras, que é a nova driver de commodity para AI, para tecnologia que os Estados Unidos precisam. Enfim. Então, o Trump, como qualquer outro presidente em relação às guerras, no final do dia, é um interesse econômico, como várias guerras são. É pacto econômico, né? O Trump está querendo invadir lá por uma questão também econômica. Né? Também político, porque tem a questão, né, da recomposição da antiga União Soviética, enfim, mas é outro papo. E o Donald Trump, basicamente, ele está olhando money, está olhando dinheiro. Ele não quer acabar a guerra porque ele é bonzinho, porque ele quer sair vitorioso nesse sentido. Mas, na minha opinião, avaliando os termos, não são os melhores termos não, tá, Lívia? Fazendo essa avaliação de articulação entre Trump e o final da guerra. Poderia ser muito bem costurado. Não é assim, isso não se faz em 30 dias, 60 dias, e o acordo que já estava sendo desenhado há muito tempo, jogou fora, ele basicamente amassou tudo aquilo e jogou fora. Não poderia colocar todo mundo na mesa, e eu concordo. Zelensky devia ter participado das negociações, sim. Zelensky é o que está sofrendo as agressões, ele devia sim sentar na mesa. E ele não foi convidado. Para mim é um grande erro. Maria. Eu acho que, inclusive, eu até gostaria de frisar aqui que o presidente convidou outros líderes partidários para essa viagem com ele. Teve aqui o convite do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, teve o convite do... Vixe Maria, meu povo. Convidar o líder atual do MDB na Câmara. Os presidentes também, então, convidou o doutor Luizinho do Rio de Janeiro, atual líder do PP, e Pedro Lucas do Maranhão, líder do União, já confirmaram presença na viagem. Então, também a gente vê aí, eu queria chamar a atenção para um movimento que o Lula sempre fez, né? Quando ele fazia Lula 1, Lula 2, que é essa diplomacia de cúpula. O Lula é uma pessoa, é um político que se interessa muito por política internacional e parece-me que a gente sabe que uma das principais críticas desse Lula 3 é a certa apatia que ele tem tido em fazer política, em fazer o movimento político tanto domesticamente quanto internacionalmente. Então, vejo parece que eu estou vendo um repeat na minha cena de TV, que é o Lula tentando aí dar essa última respirada para garantir, né, posições estratégicas, alianças estratégicas com o partido e também retomar alguma posição de destaque para o Brasil internacionalmente. Seria esse um último respiro, meu povo? Não sei. Sobre essas viagens internacionais, para além dessas articulações com autoridades e personalidades partidárias sobre as quais a Maria falou agora, você vê algum efeito prático, econômico, até político dessas viagens agora ao Japão, ao Vietnã, Rubens? Olha, existe um estudo do Daniel Buarque que é muito interessante. Ele entrevistou 110, se eu não me engano, players da diplomacia mundial, para ver como esses players enxergam o papel do Brasil internacionalmente. E a quase unanimidade foi o seguinte: o Brasil não consegue resolver seus problemas e quer resolver os problemas do mundo, né? Então, o Lula já falou que ia acabar com a guerra no Oriente Médio tomando cervejinha com os líderes de Israel e do Hamas. Quer dizer, a coisa não é por aí.
Então, desse ponto de vista, a atuação do Lula e do PT na política internacional é muito ruim. Já essas missões que visam aumentar trocas comerciais, que visam abrir mercados para o Brasil, isso é muito interessante, né? E parar com aquela linha de que o Brasil só se relaciona com países... Exatamente. Sul-Sul, né? Só se relaciona com países menos desenvolvidos. Então, desse ponto de vista, é um avanço ele ir para o Japão fazer essa missão, que espero ser mais comercial que política. A Cíntia, o Rubens, agora como um homem muito equilibrado, trouxe 2 aspectos, um positivo e um negativo dessas viagens na semana que vem. Qual se sobressai, na sua opinião? Lívia, eu ouvindo aqui os meus colegas de bancada, eu compartilho aqui das opiniões, né? Eu entendo que, primeiro, para a gente sair, na nossa vida cotidiana, para a gente sair viajando, a gente tem que estar com a nossa casa em ordem. É uma questão mínima de organização orçamentária, de economia doméstica. Então, em termos de timing, me parece péssimo. Neste momento, dá enfoque, é mais gasto, né? Mas, realmente, se houver desse resultado algo que venha para afirmar parcerias e que coloque o Brasil com extensão de vínculos internacionais, pode ser positivo. Só que nesta balança, eu entendo que não é o momento e também não sei mensurar qual seria o resultado prático, como se falou aqui. O quanto isso vai impactar. Nossa, se tivesse um estudo, isso vai trazer para o Brasil um X aporte de exportações, a gente vai ter algo que vai trazer um resultado expressivo, então a gente mensura o gasto e mensura o investimento. Por hora, o que dá a impressão é que é só um gasto que se faz. E aí, bora lá, vamos passear. E ainda que tenha um resultado positivo, eu entendo que nesse momento não seria. E até penso que o presidente não melhora nada a popularidade dele com esse tipo de coisa. Olha, tá fervendo aí, mas eu vou dar uma passeadinha do outro lado do mundo e volto já. Quer complementar, Alex? Quero complementar. Quando você fala em relação a arrumar a casa, eu adorei essa analogia. Dizem muito, né, que para você arrumar os problemas do mundo, primeiro você tem que arrumar sua cama, né? E a cama é um ponto de vista fiscal. Eu acho que é um ponto interessante aqui para a gente colocar na perspectiva, quando a gente entra na mérito, mais uma vez repetir essa palavra, produtividade dessa viagem, né? Toda vez que se você está viajando a trabalho, que o Lula está viajando a trabalho, não estava de férias. Se você está na sua empresa, se você viaja pela empresa, o que o seu chefe fala? Ou se você é empresário dono da sua empresa? Qual que é o motivo da viagem? Né? Eu vou gastar esse budget, mas qual é o retorno que traz? O racional é o mesmo. Mas a questão é o seguinte, no momento atual, que a Cíntia comentou de uma forma ótima, na minha opinião, que é o seguinte, como que o Brasil vai viajar no cenário atual, que a única coisa que o Brasil exporta, sabe o que é, além de commodity? Juros. Porque o ambiente produtivo do Brasil, o gringo vai falar assim, vou colocar um cheque de 1 bi, sei lá, quando você chega aqui, você sabe falar muito bem, Cíntia, um tributário horroroso, porque qual é o maior setor de uma empresa? É o jurídico. Né? Insegurança jurídica, enfim, aí é um mundo que a Cíntia pode desbravar que eu não mando aqui. Eu não sei desse assunto. Mas um ponto interessante é realmente se arrumar a casa, é isso. Não adianta um país investir no outro se tem insegurança jurídica, se tem insegurança econômica de uma taxa de juros subindo. Porque tem alguém investindo na Turquia, por acaso? Tem alguém investindo num país autoritário? Não é o caso do Brasil, que é democracia, mas eu digo no sentido econômico, de fato. Na Argentina, que era investível, né? Tem outros termos aí que até o ex-presidente fala, mas o investível existia na Argentina. Agora mudou esse termo. Tem investidores globais olhando para a Argentina. Por quê? Está arrumando a casa. Tem todas as críticas com o Milei, ok, mas o Milei está arrumando a casa. Está diminuindo a inflação, né? Aí os juros, consequentemente, com essa política monetária que o próprio Rubens comentou, fazendo a lição de casa, acaba surtindo efeito, mas essa questão tem que tomar uma dose de remédio às vezes vira um veneno para a economia. E o Brasil precisa encarar essa realidade. Ele precisa justamente passar por esse momento de ajuste fiscal. Esquece 2025, vamos rezar para 2026, que aí começa 2027. Teremos esse hiato, né? esse período de... o Brasil, só para terminar essa fala aqui, Lívia e colegas, o governo atual é um negacionista econômico. Porque ele fala que o Brasil está indo bem, né? O desemprego está baixo, o PIB está crescendo.
Quais são os efeitos? Qual que é o custo de se manter isso? É sustentável isso? Para mim, na minha opinião, tem um negacionista de vacina, tem um negacionista econômico. E, na minha opinião, os efeitos disso também é proporcional, é muito grande também. Porque aí, automaticamente, o governo não vai ter dinheiro para investir na saúde de uma forma eficaz. Enfim, os efeitos, de forma, no geral, são tão piores quanto outras medidas. Então, eu vejo que essa eficiência, né, essa produtividade, mais uma vez, ela é questionada, e não só questionada, ela é provada, ela é ineficiente desse governo. Deixa eu trazer algumas atualizações da guerra no Oriente Médio agora. Nesta semana, o cessar-fogo na faixa de Gaza foi interrompido por ataques aéreos de Israel no território. Os bombardeios noturnos atingiram vários locais em Gaza e mais de 400 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas nessa nova onda de ataques israelenses. Essa informação é do Ministério da Saúde palestino em Gaza. A trégua entre Israel e Hamas já estava em risco, com todos os lados em desacordo sobre qual caminho seguir. Prorrogar a primeira fase do acordo, iniciar já a segunda fase, não houve acordo em relação a isso. E em resposta a esse ataque mais recente, o Hamas acusou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de decidir anular o acordo e colocar os reféns na faixa de Gaza em risco. Que análise, Maria de Carli, você faz dessa etapa da guerra? Voltamos à estaca zero? É essa a sensação que você tem? Voltamos à estaca zero ou não? Olha, é de fato, como eu falei aqui na minha frase inicial, muito triste o que a gente está vendo, esse retrocesso em relação a um certo acordo para viabilidade de um cessar-fogo mais permanente, mas de fato um pouco meio que esperado entre a comunidade internacional. Por quê? Estavam entrando na segunda fase desse cessar-fogo que havia sido acordado, né, há uns meses atrás. A primeira fase consistia na troca de prisioneiros, que foi o que ocorreu. A gente viu reféns do Hamas voltando ao solo israelense, todas aquelas imagens que mexeram com o nosso coração e, de fato, foram, assim, chocantes. Em troca, reféns palestinos também, né, alguns deles com antecedentes criminais, também ligados ao Hamas, voltaram ao solo palestino. Mas essa segunda fase, ela consistia em algo mais denso. Inclusive, uma das problemáticas era justamente reconhecer alguns membros do Hamas dentro da autoridade palestina. Para quem não sabe, a autoridade palestina é a instituição legítima governamental que governa Gaza e a Palestina, certo? E para Israel esse era um no deal, era um não, não, não. Agora, o que acontece? As coisas vão se estreitar. Hoje tivemos uma invasão terrestre das forças israelenses ali no território de Gaza, para eles conseguirem ter justamente um corredor para facilitar, né, esse trânsito das tropas, ou seja, vai piorar a situação, claro. O que a gente vê dentro do cenário político de Israel? Netanyahu se vê diante de uma crise. Por quê? O cidadão israelense também não aguenta mais essa guerra. A maioria da população está indo às ruas contra essa guerra e a principal bandeira e a principal pedida é a volta desses reféns, que é algo em torno de 59 reféns atualmente, espera-se que metade disso estejam vivos. Então ainda tem famílias que esperam pelos seus entes queridos voltarem para casa. E essas famílias rebatem e falam, quando houve conversas que tiveram os outros reféns, possibilidade de retorno. Então, guerra, o conflito, ele só piora a possibilidade dos reféns voltarem. Então, a população está indignada, indo às ruas manifestar principalmente contra Netanyahu. Netanyahu se vê, assim, diante de uma situação muito delicada, porque a gente sabe que existe nas costas dele um potencial escândalo de corrupção, o que faz com que ele tente se manter ali no poder. Para quem não sabe, dá um Google, chama-se Qatar Gates, tá? Então, são pessoas ligadas ali ao governo e tudo mais. Então, ele está ali irredutível. E a população começa a protestar aí contra essa guerra que já não faz sentido para mais ninguém. As pessoas voltaram ali. Quem não viu os vídeos dos cidadãos de Gaza voltando para suas casas, em menos de um mês e meio, tudo de novo. Assim, a população extremamente pobre, 8 milhões de pessoas enclausuradas, é muito complicado. E as pessoas em Israel também, assim, é muito triste. Eu acho que as coisas vão piorar por um tempo, porque tem gente com fogo nos olhos e que não quer que essa guerra acabe. Rubens, esse ponto da Maria é muito importante, porque no começo da guerra, no meio de uma crise política e até com o judiciário também, de Benjamin Netanyahu lá em Israel,
a manutenção dessa guerra foi vista como uma forma de mantê-lo no poder. Só que nós estamos chegando num ponto em que internamente ficou insustentável. Reféns ainda na faixa de Gaza, acordos de cessar-fogo que não se prolongam. Chegamos num momento em que está ruim até internamente para Netanyahu manter essa guerra de pé. Você acha que caminhamos, nem que seja por interesse dele, quase que para um fim próximo dessa guerra ou não? A ideia que eu tenho é que quando você perde um apoio, a guerra traz um grande apoio político no primeiro momento, traz uma grande mobilização da população, cria um ambiente de nacionalismo que é muito forte. Agora, a guerra precisa ter alguma lógica na cabeça das pessoas e precisa acabar em algum momento. E o Netanyahu está prolongando essa guerra, buscando um apoio interno que eu acho que já perdeu o time. E outra coisa, apesar de toda a tristeza daquilo lá, qual é a chance tendo o Trump como pacificador e o Netanyahu como um dos personagens principais, de você ter uma pacificação aí no curto prazo? Quer dizer, o simplismo da proposta do Trump é uma coisa quase de pré-primário. Quer dizer, é não entender absolutamente nada do desenvolvimento cultural da região, o que cada povo pensa e aquilo que cada povo quer. O mundo quer a paz, né? E o Oriente Médio fervilha há mais de dezenas de séculos. Então você tem essa situação e me parece que a perda do apoio interno seria um modo mais rápido de você ter algum recrudescimento, arrefecimento na guerra nos dias de hoje. Gente, o tempo acabou. Linha de Frente fica por aqui. Queria muito agradecer a participação da Cíntia, do Rubens, da Maria de Carli, do Alex André também. Muito rico o nosso debate. Obrigada, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. A você que esteve conosco, acompanhando a nossa discussão, muito obrigada pela audiência e pela companhia. Tem Linha de Frente. Logo mais no próximo fim de semana, durante a semana também, é claro que a Jovem Pan News conta sempre com a sua companhia. Uma ótima semana pela frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.